Mateus capítulo 5, verso 1 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Verso 8: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Amém. Podeis assentar. Olha, eu sempre falo e repito que é uma grande responsabilidade ministrar a palavra de Deus, porque requer de nós um senso, uma noção de que eu tenho que falar a palavra de Deus. E esse texto aqui, como nós acabamos de ler, nós tínhamos, eu espero, uma sensação tão corriqueira desse texto bíblico. Todos nós já ouvimos falar do Sermão do Monte, todos nós sabemos que foi a grande pregação de Jesus, onde multidão se sentou diante dele no monte, ele pregou, e nós achamos tão bonito e tal, mas é um texto tão sublime, tão profundo, tão enriquecedor. É a cultura que o cristão deve viver. E se nós apenas lermos de maneira pausada, tendo a noção de cada frase, de cada palavra que nós lemos, e aplicando a nossa vida, isso começa a mexer tanto no nosso íntimo, a compreender que, será que estamos de fato vivendo e compreendendo e aplicando isso em nossa vida? E isso começa a mexer comigo de maneira que dá aquela sensação de que a gente está fazendo tão pouco. Eu falei essa semana com meu pai, falei: pai, eu não sei o senhor, não sei as pessoas, não sei os membros da igreja, mas eu particularmente estou meio cansado de só ir para a igreja, sabe? A gente vai para o culto de terça, vai para o culto de domingo de manhã, vai para o culto de domingo à noite, a gente só faz isso. E a gente sai daqui feliz, achando que a gente fez o suficiente e o necessário para agradar a Deus. E a partir das bem-aventuranças eu tenho pensado e procuro entender de que igreja não é só isso. Na verdade, igreja é estar e ser na comunidade onde estamos inseridos. E eu vi uma fala hoje de que nas últimas semanas estávamos tão preocupados se o grande líder que iria se revelar diante de uma religião seria um falso profeta, seria, sei lá, quem seria. E o pastor fala assim: a nossa preocupação na verdade seria com a quantidade de órfãos que estão nas ruas. A nossa preocupação deveria ser com as viúvas que estão aí ao bel prazer. Nossa preocupação deveria ser as crianças, aos jovens que estão sendo jogadas à violência, às drogas, ao abuso sexual, à prostituição. Nós estamos tão preocupados com teorias da conspiração que nós estamos deixando de ser aquilo pelo qual nós fomos chamados para ser igreja. Estamos nos tornando meramente intelectuais da palavra de Deus, mas não estamos colocando em prática a palavra de Deus a nós. Abro aspas, e não falo isso em tom de crítica, até porque não é crítica, mas trazendo para o seio da igreja o seu propósito. Estamos nos tornando meramente acadêmicos da Bíblia, meramente críticos, julgadores intelectuais que pensam através de uma linha filosófica e teológica que eu acredito e concordo.
Mas as bem-aventuranças não fala de algo intelectual, não somente também algo emocional, mas as bem-aventuranças busca trazer a mudança do cristão para que ele viva a cultura do reino em sua prática diária, tanto aspecto intelectual, tanto aspecto emocional, em todas as áreas da sua vida. E aí, hoje, propriamente dito, falando sobre bem-aventurados os limpos de coração, é uma declaração indiscutivelmente que é uma das maiores do texto bíblico, porque bem-aventurados os puros, os limpos de coração, pois verão a Deus. Veja, é encontrado, e isso traz e atrai a atenção do povo de Deus, porque para todos os efeitos, o grande objetivo da vida cristã, o grande objetivo de ser cristão, que nós acreditamos e professamos, é alcançarmos a estatura de perfeição para que sejamos arrebatados e possamos finalmente estarmos diante de Deus, para o vermos, para o contemplarmos, para o adorarmos, para o engrandecermos, para estarmos durante a eternidade diante dele. E aí, o interessante é o porquê, sendo na teoria isso o ápice da vida cristã, por que essa bem-aventurança não é propriamente dito a primeira a ser falada, mas a sexta? Veja, ela não foi a primeira. E eu tenho falado com vocês que a ordem de Jesus nas bem-aventuranças não é colocada de maneira à toa e aleatória. Existe aqui um alvo lógico, existe uma sequência lógica para que possamos compreender. Fui eu? Abre um parênteses. Veja, não é o microfone não. Veja, a sequência lógica. Amém. Eu sou surdo só de um ouvido, o outro funciona. Veja, a sequência lógica de Jesus aqui, segundo alguns estudiosos, no mínimo tem duas características. A primeira é que, considerando o 6º versículo, nós entendemos que primeiro, as 3 primeiras bem-aventuranças, os pobres de espírito, os que choram e os humildes, falam acerca da nossa necessidade espiritual. Ou seja, nós compreendemos e temos consciência da nossa necessidade, do nosso ser, como eu falei, através da humildade de espírito, entendendo que nós, fazendo a recapitulação, não somos merecedores e nós não somos capazes de nada, pois eu me anulo, porque eu sei quem eu sou, para que Deus haja em mim. Isso é uma necessidade espiritual. E aí vem falando sobre o choro lamentoso em frente ou em face da nossa pecaminosidade. Ou seja, se eu me anulo, pois eu sei que eu sei que sou pecador, e em face disso eu choro. E através disso, compreendendo que eu sou ninguém diante de Deus e que eu sou pecador, eu sou manso para com o próximo, pois eu sei que ele é tão pecador quanto eu, e eu sou tão ruim quanto ele, pois então eu me coloco em posição de igual para ele. Veja, tudo isso está no aspecto espiritual. E nós entramos então na 4ª bem-aventurança, que é um elo entre a nossa necessidade espiritual e a resposta de Deus a nós. A Bíblia diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Ou seja, serão fartos aqueles que têm consciência de quem é, do pecado que tem e de que é manso para com o próximo. Por isso, entendendo a sua necessidade espiritual, Deus dá fartura àqueles que têm fome e sede de justiça. Como resposta à sede e fome de justiça, sendo farto, nós então nos tornamos misericordiosos. E sendo misericordioso,
alcançando a misericórdia, como eu falei semana retrasada, é um ciclo. Não existe um meio para ser misericordioso, ou seja, eu não sou misericordioso para que eu receba, mas porque eu recebi eu sou, e porque eu sou eu recebo. E então nós alcançamos bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Semana que vem, se Deus permitir, e o pastor me colocar na escala, será bem-aventurados os pacificadores, porque é uma consequência daqueles que veem a Deus. E a resposta, ou em resposta disso, a bem-aventurança que fecha isso é: nós seremos perseguidos. Veja, em relação ao que somos, existe o elo da resposta de Deus a nós, e por conta disso, a consequência e o ápice é que nós seremos perseguidos. A conclusão, o ápice, o estágio de que nós alcançamos as bem-aventuranças é que nós seremos perseguidos. Então, antes de chegarmos lá, eu pergunto a você: quem aqui deseja chegar no final? Não responda, porque o final é que eu e você, se alcançarmos isso, é sermos perseguidos. E nem todos nós estamos querendo ser perseguido, ser caluniado, ser morto, seja lá qual for a consequência. E então a segunda análise para isso é entender que existe uma correlação entre a primeira parte e a segunda parte, como eu falei. As três primeiras com as três seguidas de bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eu só posso ser misericordioso se eu entender quem eu sou. Eu só posso ser misericordioso para com o próximo se eu tiver conhecimento da minha penúria, entender que eu não possuo nada em mim mesmo. Bem como eu só posso ser bem-aventurado sendo puro de coração se eu compreender quem eu sou no pecado. Porque não pode procurar ou não pode buscar a pureza e a limpeza de coração aquele que não entende que está em pecado. Eu não posso buscar a minha purificação, eu não posso buscar a minha santificação se eu não choro pelo meu habitat lamentável do meu estado pecaminoso. E bem como eu não posso ser manso, pacificador, se eu não sou manso. Existe uma sequência lógica entre aquilo que Jesus falou para nós aqui nas bem-aventuranças. Portanto, ele não fala de maneira aleatória, mas é entender que existe um padrão de conduta e de sequência naquilo que Jesus falou para a minha vida e para a sua vida. Bem-aventurados os puros de coração, é nisso que consiste o cristianismo. É nisso que está baseado, e é justamente a sua grande mensagem. É sobre o coração. O Evangelho de Cristo Jesus, ele se interessa pelo coração e por tudo aquilo que provém dele. Ele, o Evangelho, as narrativas do Evangelho, a doutrina do nosso Senhor, sempre busca do início ao fim, fala a respeito do coração e de como isso deve ser transformado em nossa vida. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 25 a 28, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Por quê? Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus aqui está dizendo aos seus oponentes, aos fariseus, que eles davam mais importância à purificação ritualística, ao ritual, à religiosidade, do que a transformação do coração.
Vocês se importam mais com o prato e o copo do que com o alimento que você está consumindo através dos objetos. Vocês se importam mais com o prato e com o copo do que com a maneira que vocês estão consumindo o conteúdo. Ou seja, vocês estão se importando mais com a religiosidade, com o ritual de limpeza, do que com aquilo que vocês estão vivendo e fazendo diante de Deus. Vocês estão mais se importando se o copo está limpo do que com o conteúdo que está dentro. Vocês aqui no contexto, estava próximo da Páscoa, e aí muitas pessoas, muitas caravanas estavam vindo para Jerusalém. É por isso que eles pintam os sepulcros, os locais onde os mortos estavam enterrados, eles pintavam, arrumavam, reformavam, para que aqueles que estavam em caravana não tivessem contato com algum osso morto e não pudessem participar da Páscoa. Porque a lei dizia que não poderia participar da Páscoa se você tivesse tocado em restos mortais. Então, para isso, eles limpavam, eles reformavam os sepulcros, para que os viajantes não tocassem ossos. Aí Jesus diz: vocês estão mais se importando com o exterior para o povo do que com o que está dentro. E dentro só há osso, pecado, imundícia e iniquidade. Trazendo para o nosso tempo, estamos mais preocupados com o que nós fazemos, com o que os outros estão vendo, do que aquilo que Deus vê em nosso coração. Nós estamos mais preocupados com o que o próximo acha de mim do que o que eu sou diante de Deus. Eu estou mais preocupado com o que vocês estão pensando de mim do que o que Deus pensa de mim. E veja, para vocês aqui, para quem me vê só na igreja, eu sou isso aqui. As pessoas me veem cantando, as pessoas me veem dando paz do Senhor, sorrindo, as pessoas me veem levantando a mão para o céu, as pessoas até de vez em quando, se o fogo for muito, eu falo em línguas bem baixinho, as pessoas vendo eu sorrindo de vez em quando. E é isso aí. Nossa, Jones é legal. Ou para alguns, nossa, Jones é tão fechado e chato. Mas ninguém convive e sabe o que eu sou. E aí é o defeito da nossa juventude, da nossa geração. É porque só é pecado aquilo que se torna conhecimento. É por isso que eu me preocupo com como as pessoas me veem. Mas eu não me importo se eu peco nas escondidas e como Deus me vê diante dessa maneira. É o que Jesus está falando aos fariseus. Ele está dizendo assim: vocês mais se importam em parecer em estolas sacerdotais, benquistos intelectuais, mas as pessoas não entendem, não sabem que vocês estão extorquindo as ofertas do templo para vocês manterem a pompa de vocês. Vocês não sabem, vocês mais se importam com as grandes cifras de oferta do que com aquela viúva que entregou tudo o que tinha. Vocês não se importam em fazer o maior mandamento, que é amar a Deus acima de tudo, com todo amor e toda justiça, mas estão mais se importando em como se parecem diante do povo. Então, é entender que viver um coração limpo é entender que eu não posso me importar com a aparência. Eu não posso primeiro me importar com prioridade aquilo que eu sou de maneira externa, até porque o Senhor Deus falou ao profeta Samuel, ao sacerdote, bem assim: não te importas a aparência, não te importes com a altura dele, nem com a beleza. Por quê? Porque eu não quero ele, mas eu vejo o coração de quem eu escolhi, e esse não é quem eu escolhi. Porque você só vê o exterior, Samuel, mas eu vejo o que está no coração dele. Ele não será um bom rei, à face de que escolheu Davi, aquele que foi esquecido pelo seu próprio pai. Por quê? Porque fisicamente talvez Davi não fosse bem quisto e bem agradável aos olhos, mas o coração dele é conhecido como um coração segundo o coração de Deus. Portanto,
nós como igreja precisamos compreender primeiro sobre a nossa vida pessoal. Primeiro, a nossa transformação de um coração limpo e puro diante de Deus, primeiro se começa pela transformação interior e não exterior. Dessa maneira, cabe a nós a atenção, cuidado e responsabilidade com aquilo que nós escutamos e de quem escutamos. Porque pode parecer bem quisto, pode parecer bem arrumado, pode parecer que é muito inteligente, que é um grande homem de Deus, mas às vezes tem um coração ruim e maligno. Amém? Glória a Deus. Às vezes é bem quisto, às vezes é bem bonito, tem uma oratória, é inteligente, mas o coração talvez não seja de Deus. Observação: primeiro vamos cuidar do nosso coração, para depois se preocupar com o coração do outro, tá? Amém? Veja, a grande acusação, como eu falei, de Cristo contra eles, era que estavam mais interessados no exterior, mas ignoravam o interior, onde estava repleto de cobiça e iniquidade. E veja que Jesus, ele fez a importância do coração. Ele não fala bem-aventurados os inteligentes, bem-aventurados os intelectuais, mas bem-aventurados os puros de coração. Veja, a pureza aqui de coração, ele não dá necessariamente a importância àqueles que são intelectuais, porque, como eu falei, o evangelho, e isso eu falo com muito cuidado, para que a gente não possa entender errado. Obviamente que possamos estudar, crescer intelectualmente, procurar a teologia, ter uma teologia bem formada, bem embasada, e que ensine sobre a palavra de Deus, mas é entender que não possamos nos tornar meramente pessoas frias, técnicas da palavra de Deus. E os mais emocionados vão dizer amém. Nem tudo é estudo. E eu digo para os emocionados, nem tudo também é somente barulho e emoção. Precisamos, e aí é o cuidado que nós devemos ter, porque nós temos hoje denominações que estão na extremidade da frieza teológica, e temos denominações na extremidade do barulho e da emoção, sem Bíblia nenhuma. E aí nós ficamos nesse meio termo aqui. Eu gosto de fulano porque fulano prega a Bíblia, mas fulano é frio. Mas eu gosto do barulho, eis que eu te digo, porque eis servo meu. Mas quando você olha e compara com a Bíblia, a pessoa diz qualquer outra coisa, menos a partir da palavra de Deus. E aí está virando bagunça as duas extremidades, porque nós temos uma coisa técnica que não gera nada, não gera vida, não gera transformação, não gera purificação, não gera metamorfose através da palavra, não gera um novo nascimento, não gera nada pela técnica. Mas nós temos um barulho, um excesso de emoção que também não gera nada, a não ser barulho, incômodo aos ouvidos e falsas profecias. E para alguns, eu não vou citar o que eu pensei não, amém. Mas veja, são duas grandes extremidades que estão em nosso meio, está entrando em nossa casa, está entrando em nossa mente, está entrando em nosso coração, e estamos esquecendo simplesmente de compreender a palavra de Deus e colocá-la em prática de maneira sincera com o nosso coração. Veja, a sinceridade, o vocábulo coração na Bíblia não é somente o lugar das emoções, mas inclui a sua totalidade, a mente, a vontade, as emoções. Por isso o evangelho de Deus a nós começa em nosso coração, porque nós temos um coração novo em Deus, porque nós temos uma nova vida em Deus, porque tudo procede do nosso coração para a nossa vida de maneira completa. Então, precisamos também salientar que o coração sempre é o manancial ou o nascimento das nossas dificuldades. Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição,
furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Tudo isso nasce do coração. Veja, os maus desígnios, os maus caminhos, as más decisões, nasce do coração. O homicídio nasce do coração. O adultério primeiro começa no coração. Foi sem querer. Começa no coração, lá atrás. Uma sementinha sendo plantada aos poucos. Veja, a prostituição, o furto, o falso testemunho e a blasfêmia contra Deus, tudo isso tem a mesma fonte, o coração. O próprio Salomão diz: sobre tudo o que se deve guardar, de todas as coisas que você pode guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. De tudo que você pode guardar, de todos os tesouros que você tem, de tudo de bem e valor que você tem, primeiro guarda o teu coração, pois dele sai tudo que virá para a tua vida. Não é simplesmente os sonhos que eu sonho que eu herdarei, porque senão seria muito bom, era só Moisés ter sonhado com a terra prometida e ele entrava. Não é tudo que a gente sonha que Deus faz, tá? Amém? Porque às vezes o nosso sonho não está em consonância com a vontade de Deus. Mas nós devemos guardar o nosso coração, porque dele sai aquilo que nossa vida vai gerar em nós. Precisamos conhecer e entender que toda essa propaganda de que você é fruto do meio, e eu vou dizer assim, vou recapitular e refazer. Essa propaganda de que todo mundo entendeu? As coisas são frutos do meio, isso é mentira. Obviamente, sei e entendo que se você está em um meio de influência, onde você não tem poder sobre o meio, sobre o ambiente, é muito capaz de você ser influenciado, acredito. Mas dizer que todas as dificuldades da nossa vida é consequência do meio, eu não acredito, porque se isso fosse verdade, Adão e Eva não tinham pecado, porque eles estavam num ambiente perfeito. Adão e Eva tinham a visita de Deus todos os dias. Eles tomavam um chá da tarde com Deus todos os dias. Eles conversavam com Deus todos os dias. Adão trabalhava no jardim, Eva trabalhava no jardim. Ambos estavam na presença de Deus, de maneira que eu e você não temos nem capacidade de pensar como eles viviam, mas eles estavam diante de Deus. Era um ambiente perfeito, sem pecado, sem diabo, sem nada de ruim. E mesmo assim eles pecaram. Então é o ambiente que me faz mentira, porque ambiente perfeito não faz ninguém. Se não estava eu e você aqui nesse exato momento no Éden até hoje. Mas é do nosso coração que procede os nossos desejos, as saídas da vida. Portanto, é preciso compreender que eu não posso me enganar com o ambiente, porque Jeremias capítulo 17 versículo 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias está dizendo que o nosso coração é desesperado em corrupção. Nós temos necessidade de desviar, segundo diz Malaquias, que o nosso coração tem tendência a se desviar. Portanto, o nosso coração é enganoso e maligno. A nossa carne, os nossos desejos. Então, precisamos entender que as dificuldades de um homem encontram-se no próprio âmago do seu ser, no seu interior. Então, é necessário não somente um mero aspecto e crescimento intelectual, nem somente um aspecto emocional, mas é compreender que nós devemos ter uma transformação diante de Deus. Então, precisamos entender de maneira objetiva o que nós estamos falando aqui essa noite, o que é o nosso coração. Nosso coração é enganoso.
Nosso coração é corrupto. Nosso coração nasceu em pecado. Nosso coração procede às saídas da vida, portanto não é o meio que influencia o nosso coração, mas é o nosso coração que faz o nosso meio. Assim, segundo aqueles que creem na palavra de Deus. Quem não crê, Deus abençoe, segue firme. Eu não vou convencer ninguém do contrário. Porque o nosso papel aqui não é de convencer. Eu não consigo convencer nem minha mulher em tudo que eu quero. E olha que eu convivo com ela todo dia. E quando ela bate o pé e diz não, a cearense, é desse tamanho aí, ó. Mas a cearense aí é braba, tá bom, de boa. A mesma coisa com ela. De vez em quando, vem do jeito dela, a gente empaca. Não vai. Por quê? Porque a questão não é convencer. A convenção é viver e sermos exemplos um para o outro, de maneira que a gente se influencie e, se for oportuno, cresçamos na presença de Deus. Nosso objetivo, como casal, sermos exemplos para os nossos filhos, e assim sucessivamente. Então, você e eu não temos obrigação de convencer a ninguém sobre a palavra de Deus, porque quem faz isso é o Espírito Santo, que trabalha em nossos corações. Corações corruptos, desviados, malignos, em pecados, mas corações que, se estiverem diante de Deus, serão transformados segundo a sua vontade e o seu desejo. Amém? Veja, vamos examinar também agora, de maneira objetiva, o vocábulo limpo. Bem-aventurados os limpos. Veja, disse o nosso Senhor: bem-aventurados os limpos de coração. O homem natural é totalmente ou completamente o contrário daquilo que Deus espera de nós, como eu já falei. E aí o termo limpo que o nosso coração, que o Senhor nosso Deus quis dizer, tem dois sentidos. Um primeiro sentido sobre um coração limpo é um coração sem hipocrisia, ou, de melhor maneira, um coração sincero. Um coração sincero é como o salmista diz no capítulo 73, versículo 1: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ou seja, para aqueles israelitas de coração sincero, eu serei bom. Para aqueles que são sinceros para comigo. É o mesmo texto que Paulo diz a Timóteo, no primeiro livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: ora, essa admoestação que eu faço a você com amor procede de um coração puro. Ou seja, eu te admoesto, eu te discipulo com sinceridade, sem hipocrisia, sem segundas intenções. Eu te ensino não é porque você tem algo a me oferecer, mas é com sinceridade para o teu desenvolvimento, com um coração sincero e puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. É o que Paulo fala ao Timóteo. Veja, puro aqui é um sinônimo de sincero. E aí, os indivíduos sinceros são os homens que pensam, falam e agem sem hipocrisia em sua conduta, com um coração sincero para com Deus, bem como para com o próximo, bem como para consigo mesmo. É entender que quem eu sou diante de Deus é o mesmo que eu sou sozinho, e é o mesmo que eu sou diante do próximo. Olha que dificuldade se você fosse a mesma pessoa diante de Deus e diante de nós. Você consegue ser diante de Deus o que você é quando ninguém está vendo? E nós somos diante das pessoas o que nós somos diante de Deus? Nós glorificamos, exaltamos a Deus em tudo o que nós fazemos, com sinceridade, com amor, sem hipocrisia? Veja, Jesus diz logo adiante no Sermão do Monte, no capítulo 6, assim, ó: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha que interessante o que Jesus fala sobre a sinceridade do teu olhar e aquilo que você faz através do teu olhar, como isso gera em você vida ou morte, escuridão ou clareza. Veja, aquilo que nós somos em secreto será como lâmpada para o nosso corpo. Então essa pureza corresponde a uma sinceridade de coração. Só que assim, não é somente sinceridade por sinceridade, porque Elias estava diante de Deus com um coração sincero para sacrificar a Deus, para que o fogo descesse e consumisse o sacrifício. Não estava? Sim ou não? Quem lembra aqui, gente, do profeta Elias no monte contra 400 profetas de Azera, de Baal? Quem lembra, levanta a mão. Amém. Elias estava com o coração sincero. Mas quem concorda que os 400 profetas de Baal também estavam vivendo com sinceridade? Eles acreditavam, eles eram sinceros em seu ato. Eles falaram: Baal, responde-nos. Portanto, sinceridade por sinceridade não leva ninguém a lugar nenhum, mas é uma sinceridade na direção correta. Bem como a Bíblia também diz que Abimeleque, na integridade do seu coração, na sinceridade do seu coração, ele tomou Sara de Abraão. Ele estava sincero em seu ato, ele estava acreditando em seu ato com o seu coração. Porém Deus, não concordando, interviu e diz a ele assim: devolve a Abraão o marido dela. Então não é ser sincero por sinceridade, porque muitos de nós podemos pecar com sinceridade por não estar aplicando a sinceridade na direção correta, que é o nosso Deus. Portanto, é aplicar a sinceridade na direção certa. Por quê? Porque na direção errada também é errado. Nós devemos entender que nós devemos ser sinceros diante de Deus, em consonância com a verdade revelada através da sua palavra. Diferente disso não é sinceridade. Eu não basto ser sincero se eu estiver diferente da Bíblia, mas eu preciso ser sincero através da palavra de Deus. Diferente disso, eu não estarei no caminho correto daquilo que Deus espera de nós. Eu não posso ser sincero em minha vida se eu não leio a palavra de Deus e digo que ela é a lâmpada para os meus pés. Como eu posso dizer que ela me alumia se eu não a vivo e não a leio? Como eu posso dizer que eu vivo a cultura do reino se eu não leio os preceitos que estão revelados a nós através da sua palavra? Como eu posso dizer que eu sou o cidadão dos céus e estou aqui somente de passagem se eu não aplico aquilo que a palavra de Deus revela a nós para vivermos e contemplarmos em nossa vida? Como posso eu dizer que sou cristão se eu só abro a Bíblia e coloco ela debaixo do braço todo domingo na hora de ir para o culto, e pastor diz assim: abri a Bíblia, eu vou lá e abro na semana? Mas diferente disso, se você faltar culto, você não lê, você não busca, você não procura. A gente só ora quando existe alguém que ora, a gente só lê quando diz que alguém que lê, a gente só jejua quando tem campanha, mas não tem um coração sincero buscando a presença de Deus quando ninguém está vendo. Como eu posso viver com sinceridade se eu não estou em consonância com a palavra? Amém? Veja, a nossa oração é aquela onde o salmista diz no capítulo 86, versículo 11, onde diz: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. É um coração sem duplicidade, é um coração onde nós só nos colocamos e debruçamos diante de Deus, mas o nosso coração é dúplice. A gente quer adorar a Deus, mas quando as coisas apertam, ou
em nossa ganância, nós queremos a Mamon, o Deus do dinheiro, sempre querendo mais. Nunca estamos satisfeitos. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que é errado ser rico, ser próspero, trabalhar, ter lucro, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é que nosso coração fica permeando entre nossas prioridades o tempo inteiro. Quando eu preciso de Deus, é Deus. Quando eu preciso de dinheiro, é dinheiro. Quando eu preciso de um favor do outro, é o outro. Quando eu preciso daquilo, é daquilo. A gente fica colocando a nossa prioridade no nosso coração, aonde nós desejamos o resultado daquilo. E começamos a tratar Deus como um garçom que se dispõe a entregar o que nós pedimos. É por isso que Paulo vive uma luta em Romanos 7, onde diz: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está dizendo: eu tenho uma dificuldade porque eu estou guerreando entre aquilo que eu sou internamente e aquilo que eu sou de maneira externa. A minha vida espiritual deseja e tem prazer na lei de Deus, mas a minha carne tem prazer no pecado. O que Paulo está dizendo é: o meu interior, eu quero fazer mais para Deus, mas a minha carne me limita, pois ela deseja o pecado. Eu quero fazer mais, eu quero mais da presença, eu quero mais da palavra, eu quero mais da revelação, eu quero mais da oração, eu quero mais do jejum, eu quero mais da presença, mas a minha carne me limita porque ela tem prazer no pecado. E isso está guerreando os meus membros com aquilo que eu sou no meu interior. Em outras palavras, o meu coração busca a pureza, mas a minha carne busca o pecado. E essa guerra, se Paulo luta e lutou, quanto mais eu e você nos dias de hoje. Todos nós aqui, na hora do culto, nós desejamos orar mais. Nossa, o pastor está falando sobre oração, e quando eu chegar hoje em casa, eu vou tirar a madrugada de oração. Aí chego em casa, deixa para amanhã, Deus, estou cansado. O pastor falou sobre estudar a palavra de Deus. Eu todo dia vou estudar durante 30 minutos, 1 hora, vou ler, vou comprar curso, vou colocar na faculdade à distância, presencial, seja lá o que for. Não estou com tempo. O pastor falou sobre ação social. Eu vou arrecadar roupas para aqueles que estão necessitados no frio. Eu vou arrecadar alimento para aqueles que estão passando fome. Eita, não vai dar. Eu não estou com tanto tempo. Por quê? Eu vou para a igreja hoje, mas hoje teve Bavi. Uns estão felizes e outros estão tristes, mas o resultado que importa é que eu fui assistir o jogo. Hoje eu não vou para a Santa Ceia porque tem algo importante que eu havia marcado. E nós começamos a negociar com a nossa vida cristã, nós começamos a negociar com as nossas vontades e prazeres. Não estou dizendo somente sobre o pecado, mas estou falando sobre o foco nas coisas passageiras que não nos acrescentam. O prazer na lei do pecado e o prazer da lei de Deus começa a ser negociado em nosso coração, onde nós temos dois lados: aquele que agrada um pouquinho aquilo que quer Deus, e quando oportuno agrada um pouquinho aquilo que quer me agradar. E a gente fica nisso aqui, parecendo aquela brincadeira que você pula de um lado para o outro na corda, porque você tem uma vida de dois lados. E isso não é o que Deus deseja a nós. Veja, portanto, precisamos entender que nós, de alguma maneira, precisamos tirar todas as travas que nos impedem de estar mais na presença de Deus, de maneira que nós passamos a parar com essas negociações internas e entender que tudo que nós fazemos, que tudo que nós falamos, que tudo que nós pensamos, que tudo que nós geramos, que tudo que nós sonhamos, que tudo que nós trabalhamos, que tudo que nós vivemos tem como prioridade única a glorificação de Deus.
Isso não te faz viver uma vida chata, mas isso te faz viver uma vida santificada, que honra a Deus. Veja, a limpeza de coração também se refere a um estado purificado, destituído de contaminação e puro do pecado. Em Apocalipse 21, versículo 27, João diz: nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, aqueles que são puros serão os que entrarão no reino dos céus, mas os que são contaminados, esses não entrarão. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ou seja, precisamos nos purificar. Por quê? Porque 1 Pedro capítulo 2, 22 diz: não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, e nós nascemos de novo para sermos e nos espelharmos na presença de Deus. Não podemos ser donos de um amor dividido, mas donos de um amor sincero diante de Deus. Hebreus no capítulo 11, 12, versículo 14 diz assim: santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E isso é importante porque está parando de falar em nosso meio, e não digo nós aqui, mas no seio da igreja em geral, é sobre a santificação da nossa vida. Todo mundo se ofende quando alguém fala assim: você deve parar de fazer isso, porque isso não é bom. Mas às vezes não é a minha opinião, mas é a palavra de Deus dizendo assim: ó, santifiquem-se, porque sem ela ninguém verá a Deus. Vocês estão entendendo que nesse exato momento nós estamos sendo preparados para o dia que chegaremos de estar face a face com Deus? Nós vivemos, como Paulo diz em Colossenses capítulo 3: pensais nas coisas que são do alto. Nós estamos constantemente vivendo a nossa vida pensando nas coisas que são do alto? Nós estamos nos preparando diariamente para nos encontrarmos com o Senhor Deus? Ou estamos vivendo a vida de maneira aleatória, que achamos que Deus não virá buscar a sua igreja algum dia? A nossa atuação é achar que os homens e mulheres costumam reduzir tudo a isso, a uma vida de decência, de moralidade ou de curiosidade intelectual acerca da doutrina da fé cristã. Mas somente não é decência, não é boa educação e não é curiosidade, é transformação do nosso coração através da santificação e pureza. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O corpo aqui significa o nosso culto físico. Significa literalmente, do grego, soma, que significa corpo sem vida ou corpo vivo. Paulo está dizendo que o seu corpo, o seu físico, a sua carne deve estar como culto ao Senhor. E isso eu vou trazer a você a sua memória. Não sei quem aqui já curtiu o carnaval em Micareta, e não precisa dizer que você foi, mas a gente sabe que nunca foi, que o povo está lá no meio da avenida pulando, festejando, se batendo, se aglomerando, virando a madrugada sobre cachaça, sobre álcool, sobre drogas, em prostituição, e está todo mundo feliz. A gente vem para o culto, eu vou até imitar o Randy Johnson. E a gente não está cultuando com o nosso corpo.
Eu não estou falando para você girar aqui, redemoinho e virar um furacão, mas se você quiser, faça. Mas o que eu estou dizendo é que o seu corpo também precisa participar do seu culto. Se você quer pular, pula. Se você quer ajoelhar, ajoelha. Quer ficar parado, para. Mas a questão é que muitos de nós, ou talvez todos nós, de ponta a ponta, da porta ao pastor, todos nós estamos parados com o nosso corpo físico, com o nosso culto físico. Estamos satisfeitos em sentar na cadeira e ficar olhando para quem está falando aqui. Veja, Paulo diz que é o vosso culto racional, ou seja, que pertence à lógica, termo grego lógicos, que pertence ao discurso ou fala, que pertence à razão, à lógica, que pertence à alma, ou seja, o nosso culto, ele transpassa do corpo para a nossa razão. Nós precisamos estar conscientes do nosso culto. Eu preciso estar focado em prestar culto ao Senhor. Eu tenho que ter a lógica em minha mente de que eu vou para a igreja para cultuar, prestar louvor, prestar adoração, prestar entrega, tudo de maneira consciente. Não é você estar andando pela rua e o culto te pega. Não. É você ter a consciência de que culto deve ser entregue de maneira racional. Eu quero cultuar a Deus, entrega. Mas tem um rebanho de gente que acha que Deus vai entregar culto a nós, e quando Deus entregar a nós, nós vamos cultuar a Ele. Mas a gente não pode vir para a igreja sem vontade, sem conhecimento, sem consciência do que é estar na igreja, e nós estamos perdendo a consciência do que é estar em culto. Temos mais respeito na sala do cinema do que no templo. Temos mais respeito na casa do prefeito, dos vereadores, dos deputados, do Senado, do que na igreja. E quiçá quem é o homem que merece mais respeito do que Deus? Ficamos resenhando, ficamos brincando, não só uns com os outros, mas no seu próprio coração. Em vez de estar cultuando, está olhando a vida do outro, está olhando a roupa do outro, está olhando como o outro veio, está olhando a forma que a pessoa se sentou. Ele não é problema teu. Foca no culto ao Senhor de maneira consciente e racional. É o que falta em nós, consciência do nosso culto. Aí vai para casa, Deus não falou. Como? Se a gente não prestou culto. E Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, metamorfose, do grego metamorfo. Em outras versões diz: e se deixais transformar. Ele coloca de maneira inclusa aqui que é necessário o Espírito Santo para a transformação, da renovação da vossa mente, que significa o estado espiritual, que vem do grego nous, que é como a capacidade para a verdade espiritual ou poderes superiores da alma. Ou seja, a maneira que eu presto o meu culto físico, a maneira que eu transformo a minha racionalidade, o Espírito me transforma, de maneira que o meu espírito é mudado diante dele. Ou seja, a minha totalidade, corpo, alma e espírito, está diante de Deus, sendo transformado pelo Espírito Santo em nosso coração. Só que o que falta em nós é que então, através do culto físico, através do culto racional e da transformação, experimentaremos qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso erro é querer viver tudo isso, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, sem prestar culto físico, sem prestar culto racional e sem haver transformação. Eu estava lembrando que essa coisa de racionalidade e foco é tão incrível, se a gente quiser. Já estou encaminhando para encerrar, 5 minutos eu encerro. Um dia desse eu inventei de lutar um campeonato. O ginásio cheio, devia ter umas 1000 pessoas no ginásio gritando. Só que você percebe, ou eu percebi,
que quando a gente tem vontade de focar, a gente foca, é que estava todo mundo gritando. Mas eu, na hora da luta, eu olhava somente para o meu professor, e a sensação é que tudo silenciava, e eu só escutava a voz dele e as instruções dele, porque o meu corpo estava de maneira racional, apta e focada para fazer aquilo que ele estava vendo de fora, de maneira que eu era transformado na minha ação dentro do tatame. Se em algo secular, se em algo que nós fazemos fora da presença de Deus, temos tamanha capacidade de foco, porque não exercemos o mesmo foco e força de vontade de sermos transformados por aquele que está vendo a nossa vida de fora, para que sejamos melhorados, transformados, desenvolvidos em sua presença. Nós temos tanto foco que nós imprimimos uma foto da casa, a foto do carro, e colocamos no espelho do nosso banheiro, para que no dia que a gente acorde todo dia e diz assim: eu vou trabalhar, eu vou conquistar e eu vou ter. Mas nós não temos o mesmo foco da transformação espiritual diante de Deus. Por quê? Por quê? Estamos entendendo? Amém. Vamos lá, Insa. Conclusão: veremos a Deus. Essa é a conclusão da bem-aventurança. Pastor, é uma visão objetiva? É uma visão espiritual? Não sei. A Bíblia não gasta muito tempo dizendo o que é que nós vamos fazer, não. Se vai ser uma visão espiritual, se vai Deus se revelar a nós. Porque Jesus diz assim: jamais tendes ouvido a sua voz de Deus, nem visto a sua forma. João 5,37. Jesus também diz que não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto, o próprio Cristo. Jesus também fala que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus também diz que quem me vê a mim, vê o Pai. Eu não vou gastar tempo aqui dizendo qual é a maneira que nós vamos ver a Deus. Fato é que nós veremos a Deus de alguma maneira. Óbvio que é importante salientar que aqueles que vivem a bem-aventurança já podem pela fé ver a Deus. Como assim, pastor? No ato de amar ao próximo, no ato de cuidar de quem precisa, no ato de sermos comunidade em nossa comunidade que estamos inseridos, o ato de amarmos a quem precisa, o ato de amarmos e de investirmos nas crianças carentes, nas viúvas, nos órfãos, naqueles que buscam cuidado, na maneira que nós sermos igreja onde estamos inseridos. É a maneira de ver Deus na natureza, é entender que o passarinho que levanta de manhã e canta é Deus, porque foi Deus que criou, é entender que o peixe foi Deus que criou, é entender que as árvores que estão na avenida foi Deus que criou, é entender que o sopro da vida, o fato de estarmos aqui, foi Deus que criou. E quando nós começamos a ver Deus em cada coisa, começaremos a perceber que certas coisas não têm significado nenhum diante da beleza da criação de Deus. É entender que a simplicidade da vida e o equilíbrio, a homeostasia, aquilo que Deus criou para nós, é também contemplar a sua presença. Mas o que é mais incrível, e eu achei isso aqui, e quase concluindo, eu quero que você abra comigo no livro de Hebreus capítulo 11, para que você leia comigo. Veja, é como Moisés, Hebreus capítulo 11, versículo 23. Mas enquanto você abre, é como Moisés, que um dia ele conversava com Deus face a face, e Moisés fala assim: eu quero mais. E Deus coloca Moisés por detrás da rocha, pela brecha, coloca a mão sobre ele, o protegendo, e ele vê as costas de Deus passando por ele. Ele contemplou a presença de Deus. Só que o livro de Hebreus capítulo 11, versículo 23, me traz uma revelação sobre Moisés ainda muito mais bela do que eu achava que ele viveu. Porque diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa.
também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Veja, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Em outras palavras, ele preferiu ser perseguido em nome do reino do que viver as riquezas do Egito, porque contemplava o galardão. E aqui, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. E a parte mais bela é que diz assim, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Eu achei isso aqui tão incrível. É que a gente acha que Moisés só começou a falar com Deus face a face, ou só viu Deus lá quando Deus passou pela brecha. Mas em toda a sua vida, a maneira que Moisés se conduziu em suas decisões, em todo o seu caminhar, em todas as suas decisões, em todas as suas escolhas, ele tomou decisão como aquele que vê a quem é invisível. Eu não vou conseguir passar para vocês o que eu entendi, mas o que a Bíblia está dizendo é que a revelação de Deus na atuação da vida de Moisés era tão profunda e tão presente, que não bastava, que ele não precisou ver lá no futuro para se tornar aquilo que ele foi, mas ele era constantemente, desde o início da sua vida, vivendo uma vida a quem Deus revelava a ele, mesmo que de maneira invisível, de maneira que no futuro Deus deu a ele a visão que ele tanto vivia em seu presente e em toda a sua vida. A revelação que Deus deu a Moisés das suas costas, da sua visibilidade, não foi de maneira aleatória, mas foi para um homem que viveu vendo a Deus, mesmo que de maneira invisível. Isso indica que os milagres, que as bênçãos, que a revelação de Deus a nós só é consequência daquilo que nós vivemos a nossa vida inteira. Que você entenda, como Moisés entendeu, a viver uma vida onde você vai para o trabalho tendo a certeza de você estar vendo Deus invisível do teu lado. Que você viva o seu casamento na sua intimidade, tendo a certeza de estar vendo Deus que é invisível. Que você crie os seus filhos, tendo a certeza que você está vendo a Deus que é invisível. Que você esteja no trabalho, que você esteja na escola, que você esteja na faculdade, que você esteja com seus amigos, que você esteja com sua companhia, que você esteja só, tendo a certeza de estar vendo Deus, mesmo que Ele seja momentaneamente invisível. Por quê? Porque bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Se coloque de pé. Obviamente, comparado a 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Porque agora vemos como em espelho obscuradamente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Portanto,
os limpos de coração verão a Deus. Que em nossa conduta possamos pensar continuamente nas coisas que são do alto e não as que são aqui da terra. Que possamos continuamente viver como Moisés, vendo a Deus, o invisível. E que possamos, como Davi, orar: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, Te agradecer e engrandecer, Pai. Declarar que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, daquilo que somos e temos. E somos gratos, Senhor, pelo privilégio de estar em Tua presença, de estar diante de Ti, Te louvando, Te agradecendo, Te dando culto, Te prestando louvor, Te entregando adoração. Gera em nós, Pai, uma consciência racional e consciente do nosso culto. Culto, Pai, que aborda e alcança todos os aspectos da nossa vida, corpo, alma e espírito. Não somente a nós, mas a nossa família, a nossa casa, aquilo que somos e aquilo que temos. Que possamos, Pai, não ter um coração dividido, mas que seja um coração sincero, quebrantado e contrito em Tua presença. Porque o Senhor procura, Pai, um coração verdadeiro, ou de verdadeiros adoradores. Que possamos, Pai, compreender, nos conscientizar através da Tua palavra, como crescermos diante de Ti, para alcançarmos aquilo que o Senhor planejou para nós, Pai, de maneira que não podemos fazer sem a Tua direção, não podemos fazer sem a Tua mão, não podemos fazer sem o Teu sustento, porque somos totalmente dependentes, Senhor, da Tua graça, do Teu amor e misericórdia. Dessa maneira, Pai, cria em nós um coração sincero, um espírito inabalável em Tua presença, de maneira que não importe os desejos carnais, não importe os desejos dos nossos membros físicos, não importa, Senhor, as circunstâncias do mundo, não importa, Pai, aquilo que o mundo nos apresenta, mas não nos conformamos com o mundo, não nos conformamos com as oportunidades mundanas, mas apenas queremos a Tua presença, Pai, a Tua presença diante de nós, Te entregando louvor, Te entregando amor, Te entregando graça, Te entregando louvor, Te entregando, Pai, a nossa vida de maneira completa, de maneira integral, de maneira sincera, Pai. Que possamos Te entregar culto com a nossa vida, e que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida, em Teu nome, amém e amém.